Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos na nossa aula de linguagens formais e autômatos. Hoje, a aula 12, a gente vai continuar falando da seção 2.1 do livro do Zipzer e a gente vai falar mais especificamente da forma normal de Chomsky, tá? A parte 3 da seção 2.1 do livro do Zipzer, tá? Lembrando, o código da disciplina DCA 0212. Nas aulas anteriores, a gente viu os conceitos básicos sobre gramáticas livres de contexto, a gente conceituou o que são, fez alguns exemplos, mostrou alguns exemplos para vocês, viu algumas estratégias de construção de gramáticas livres de contexto e viu o quesito de ambiguidade em GL6, né? E na aula de hoje a gente vai ver a forma normal de Chomsky, que é uma forma que a gente vai utilizar bastante, principalmente quando a gente estiver falando de algoritmo sync, de autômatos com pilhas nas próximas aulas, tá? Essa forma normal de Chomsky facilita a gente para fazer o passing de gramáticas, que a gente vai aprender o que é, o que são esse passing de gramáticas lá no final da aula. Então vamos lá conceituar a forma normal de Chomsky. Quando se trabalha com gramáticas livres do contexto, é frequentemente conveniente tê-las na forma simplificada. Às vezes, as gramáticas livres de contexto elas podem ser as mais complexas possíveis e complicadas para serem entendidas de forma simples. Então, seria necessário ou seria interessante ter uma forma de transformar essas gramáticas em gramáticas simplificadas, em gramáticas mais simples. Uma das formas mais simples e mais simplificadas é a chamada forma normal de Chomsky, que nós iremos caracterizar na aula de hoje, que a gente vai ver nessa aula, tá? As utilidades de se obter uma forma simplificada são diversas. Primeiro, por ser simplificada, fica bem mais fácil fazer algoritmos para análise sintática ou para o passing. Essa análise sintática que a gente chama de passing em gramáticas livres de contexto, tá? E também propicia resultados teóricos, como o quesito da computabilidade. Isso é, nesse contexto, permite a gente ter uma maneira sistemática e relativamente simples de descobrir se uma linguagem livre de contexto é decidível. A gente consegue demonstrar até que relativamente fácil, relativamente simples, que toda linguagem livre do contexto ela é decidível, tá? Que isso significa dizer que se a gente tem uma cadeia em uma gramática, a forma normal de Chomsky diz que é possível construir um algoritmo para fazer o passing dessa gramática, que é basicamente descobrir o caminho que a cadeia ou que a gramática tem para gerar aquela cadeia. Ou de forma bottom-up, de forma de trás para frente, a gente tem quais os caminhos a cadeia percorreu para ser gerada através daquela gramática. Então isso a gente chama de passing. Outro tópico que permite é a análise da complexidade no quesito da computabilidade ou no quesito das gramáticas livres do contexto. Graças a FNs ou as formas normais de Chomsky, é possível obter um algoritmo que faça o passing das gramáticas, que faça uma análise sintática das gramáticas em um tempo polinomial. Se a gramática estiver na forma normal de Chomsky, existe um algoritmo de complexidade polinomial que consegue fazer o passing da gramática. A gente vai aprender esse algoritmo é chamado algoritmo sync, na próxima aula. A aula 13 vai ser sobre a análise da complexidade e a análise do algoritmo sync, tá? Tá, então vamos definir, utilizando a definição 2.8, como é a forma normal de Chomsky. Uma gramática livre do contexto G está na forma normal de Chomsky se ela respeita as seguintes regras. São 3 regrinhas que são fáceis de vocês aprenderem. A primeira regra é: as variáveis ou as regras de produções sempre vão ser da seguinte forma. V pode ser substituído por 2 variáveis ou V pode ser substituída por um símbolo terminal. Então, essas vão ser os formatos das minhas regras. Ou a minha variável é substituída por 2 outras variáveis, ou a minha variável é substituída por um símbolo terminal. Então, essas são as duas composições das minhas regras de substituição, tá? A variável inicial S não pode aparecer do lado direito de nenhuma regra. Então, essa também é uma das
composições ou uma das regras da forma normal de Chomsky, tá? E somente a variável inicial pode ter a regra S vai para a cadeia vazia. S pode ser substituída pela cadeia vazia. Então, o que a gente vai ver a seguir é um algoritmo para fazer a conversão de qualquer GL6 para a forma normal de Chomsky, tá? E também algumas propriedades intuitivas que a gente obtém de gramáticas que estão nessa forma normal de Chomsky, tá? É importante que vocês notem que o algoritmo que a gente vai descrever para fazer a conversão da gramática livre de contexto para a forma normal de Chomsky, ele pode ser feito para qualquer gramática livre do contexto. Então a gente tem um procedimento padrão para fazer essa conversão, tá? Então, a conversão de uma gramática G composta pela quadrupla V, que são a lista das variáveis, sigma, que é o meu alfabeto, R, que são as regras de produção ou as regras de substituição, e S, que é a variável inicial, para uma forma normal de Chomsky, segue 4 passos. Esse algoritmozinho aqui a gente vai analisar com calma, a gente vai fazer um exemplo para ficar bem claro para vocês como fazer a transformação para a forma normal de Chomsky, tá? Então vamos lá. O primeiro passo é adicionar uma nova variável inicial, S0, e uma nova regra de S0 pode ser substituído por S. Note que a gente tem essa variável S aqui, é a nossa variável inicial da gramática G. Essa adição dessa variável e dessa nova regra é feita para respeitar essa segunda propriedade da forma normal de Chomsky, que é o seguinte: a variável inicial S não pode aparecer do lado direito de nenhuma regra. Adicionando essa nova regra e essa nova variável, a gente garante que S0 não vai aparecer, por ela ser uma variável inicial, ela não vai aparecer do lado direito de nenhuma das nossas regras de substituição. Então, por essa adição, a gente respeita automaticamente essa segunda propriedade. O passo 2, a gente elimina as regras do tipo variável substituído pela cadeia vazia para toda variável diferente da variável inicial. Esse passo existe para respeitar esse passo 3 aqui, ou essa propriedade 3, que tem na descrição da forma normal de Chomsky. Somente a variável inicial pode ter a regra S substituída pela cadeia vazia. Então, todas as demais regras que estiverem dessa forma aqui, a gente vai ter que modificar elas e modificar as regras que chamam essa substituição para eliminar as regras da forma V substituído pela cadeia vazia. A não ser que V seja a variável inicial S0 acrescentada no passo 1. Tá? O passo 3 pede a eliminação das regras unitárias V para U. Então, regras que são da forma V pode ser substituído por U, que tem apenas uma variável na direita, tem que ser substituído. Esses passos 3 e 4 são realizados para respeitar essa primeira propriedade da forma normal de Chomsky, onde todas as nossas regras de substituição têm que ser da forma V pode ser substituído por duas outras variáveis, ou V é substituído por um símbolo terminal. Então, no passo 3, a gente vai eliminar as regras que estão em formatos unitários. O passo 4 é converter todas as regras remanescentes para a forma apropriada. Ou seja, todas as demais regras que não respeitem a forma normal de Chomsky, que estão nessas duas formas que eu acabei de explicar para vocês, têm que ser substituído para respeitar essas duas formas ou essas duas possibilidades da forma normal de Chomsky, tá? E é importante que a cada passo desses que a gente faz, ou interessante a gente notar, que a gente obtém uma versão equivalente para a GLC original. Então, a cada um desses passos, a gente vai obter uma gramática livre do contexto que consegue gerar as mesmas cadeias que a gramática G. Então, a gente vai obter um G1, que é equivalente, o G2, o G3 e assim sucessivamente, tá? Aqui, perceba que eu tenho bastantes slides para continuar, só que eu tenho uma surpresa para vocês. Ao invés de ir analisando slide por slide como a gente faz, eu vou fazer esse passo a passo todo
no quadro, e explicando para vocês passo a passo e deixando os slides para vocês consultarem depois se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Então, no próximo vídeo, vocês vão ver a gente fazendo a transformação para uma gramática livre do contexto, de G para uma gramática livre do contexto na forma normal de Chomsky, utilizando o quadro. Eu acho que fica mais claro e fica mais dinâmico para vocês aprenderem. Então, até o próximo vídeo.